Absolutamente nada. E só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo o trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Você sabe a diferença entre história e memória e por que isso afeta a sua vida? Eu me chamo Sara, estou me formando em História pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro e nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre isso. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ingrid, vou falar um pouquinho sobre a memória e a ressignificação dessa memória, atualmente. Bom, o Marcos Napolitano traz um texto pra gente que os vencedores da ditadura militar eles fizeram um grande esforço para reescrever a história, principalmente para justificar os fatos no plano ético e para tentar controlar o discurso sobre o passado e impor uma memória na contemporaneidade. Essa reescrita da história ela vem completamente alinhada com uma versão legitimada, uma versão oficial da história, publicada pelos próprios militares. Essa versão legitimada ela condena todo tipo de radicalismo, tanto de esquerda, principalmente com as guerrilhas armadas, mas também de direita, principalmente após 68, com a linha dura da ditadura militar. Essa versão ela faz grandes críticas à censura, à tortura, à falta de liberdades civis, mas ela não critica o golpe, na verdade ela legitima ele e principalmente os processos da ditadura, fazendo críticas muito pontuais. Essa versão legitimada ela vem acompanhada da memória liberal. Essa memória liberal ela pautou todo o nosso processo de redemocratização e está vigente até hoje, principalmente no nosso sistema de democracia liberal. Essa memória ela acaba privilegiando a estabilidade institucional, ou seja, ela critica o radicalismo, mas ela não condena o golpe militar, ela condena partes específicas do regime. Nesse processo de redemocratização, o Marcos Napolitano vai trazer pra gente que existem 3 fases. Não necessariamente elas acontecem em sequência uma da outra. Muitas vezes, como no caso do Brasil, acontece ao mesmo tempo. A primeira fase é exatamente o trabalho das comissões da verdade que surgiram. A que ficou mais conhecida foi a Comissão Nacional da Verdade, que é justamente encontrar a verdade dos fatos, para além dessa verdade imposta pelos militares, ou seja, a verdade tida como oficial. Bom, estabelecida essa verdade, a gente entra na segunda fase, que seria justamente o julgamento e a punição dos responsáveis pelos crimes da ditadura militar. E a terceira fase seria estabelecer critérios de políticas oficiais de reparação, moral, política ou até material, para as pessoas e famílias que foram atingidas pela ditadura militar. Bom, no Brasil, a gente consegue compreender que a gente tem uma ótima política de reparação, ou seja, muitas pessoas e famílias que desapareceram, sofreram tortura, foram exiladas, enfim, conseguiram julgamento, conseguiram contar a sua versão dos fatos, mas, enquanto historiadores, a gente não tem uma verdade absoluta dos fatos. Por quê? Muitos materiais da ditadura militar foram destruídos pelo próprio regime, grande parte do material da mídia foi manipulado, censurado, enfim, não necessariamente era exatamente o que estava acontecendo na época. E a gente também acaba tendo que trabalhar com a história oral e a memória das pessoas que vivenciaram esse período. Por outro lado, a gente praticamente não tem punição para os torturadores da ditadura militar. Isso se deve principalmente pela Lei da Anistia, de 1979, que visava justamente fazer com que os militares saíssem impunes de todos os crimes da ditadura. Ou seja, atualmente, a gente consegue compreender que existe sim uma condenação moral da ditadura, ou pelo menos de partes dela, como a censura, a tortura, a limitação das liberdades civis. Só que a gente não tem uma responsabilização jurídica, ou processos acontecendo, criminalização acontecendo das pessoas responsáveis por esses crimes. E aí a gente precisa lembrar, enquanto historiador, que toda essa questão da lei da anistia, da redemocratização do Brasil, pautado nessa memória liberal, está intrinsecamente ligado com a ideologia da conciliação, que seria buscar de todas as formas uma conciliação. Não importa, por exemplo, se existem verdades contraditórias sobre aquele passado. A lei da anistia vai servir exatamente para ser uma conciliação e uma pacificação da sociedade, mas acaba corroborando completamente com a falta da justiça para os criminosos da ditadura. Essas homenagens não param apenas nesses espaços de memória, acabam indo também para a nossa própria democracia. Fala do ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, o Jair Bolsonaro, na votação do impeachment da presidente Dilma em 2016, onde ele homenageia o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi um dos maiores torturadores da ditadura militar, enquanto que a pessoa que estava sendo alvo da votação do impeachment, a presidente Dilma, ela foi uma guerrilheira que sofreu torturas feitas pelo próprio Ustra e por outros militares. Então, essa violência na fala e na memória é algo que está sendo, sim, utilizado em prol dessa verdade oficial que existe até hoje. E o nosso papel, enquanto historiadores, é conseguir compreender esses usos indevidos até da memória
e compreender que nem todo passado tem uma verdade única. Muitas vezes existem sim contradições na história e na verdade dos fatos. Por exemplo, a ditadura militar não foi boa para todo mundo, mas ela também não foi ruim para todo mundo. A ditadura militar foi ótima para os militares que estavam no poder, que estavam usufruindo das benesses daquele regime. Mas ela foi péssima para quem estava sendo morto, perseguido, torturado, exilado, censurado. Então, a gente tem sim que sempre comparar os prós e os contras de qualquer processo histórico, mas compreender que a memória é um espaço de disputa, tanto das pessoas que se veem representadas naquele regime, como é o caso principalmente da extrema-direita atualmente, também das pessoas que se viam, de certa forma, penalizadas por aquele regime, que são as pessoas vítimas e familiares de vítimas. Então, como a gente, enquanto historiador, vai conseguir ressignificar esses espaços e esses usos da memória? Memória e história são duas formas de se interpretar o passado, de se reler os fatos do passado, onde que vai a principal diferença de um para o outro. A história, ela é uma disciplina que vai se basear nas fontes, nos documentos, ela é mais crítica. Enquanto a memória, ela se baseia nos sentimentos, nas sensações, ela é mais subjetiva. Então, a memória, ela é uma arma política. A forma como a gente constrói a memória sobre o passado, a maneira como a gente conta as coisas, o tom que soa aquela história, de fato, ela não é à toa. Ela é criada para legitimar o tempo presente. Observa como história e memória, embora formas distintas de se encarar o passado, se entrelaçam em contextos de disputa social e principalmente disputas políticas. E que essa memória dominante, hegemônica, mesmo sendo crítica, mesmo sendo criada lá na segunda fase que o historiador napolitano ele traz, ainda assim reafirma o autoritarismo da ditadura. Isso no sentido de que não pune, de fato, quem cometeu os crimes. E como ficam essas disputas de narrativas dentro de sala de aula, no cotidiano de um professor de rede pública? Que essa é a minha experiência. Bom, o primeiro ponto são muito poucas aulas que a gente tem para poder tratar do tema. Sempre tem algum projeto do governo, ou tem algum projeto da escola, é alguma prova do Enem, algum simulado, é alguma prova do governo para medir nota, ou é alguma palestra, enfim, são eventos que acontecem na escola que nós, professores, nós temos que levar em consideração quando nós estamos montando o nosso planejamento. Em média, hoje, no estado de Minas Gerais, um professor de educação básica de uma disciplina obrigatória, história, sociologia, geografia, essas, né, filosofia, tem de 10 a 12 aulas por bimestre. Dessas 10 a 12 aulas, precisa se considerar, tirar ali, né, pelo menos umas 2 para atividades avaliativas. Tem que levar em conta que pelo menos uma vai cair no dia de projeto, ou da escola ou do governo. Você já tem menos aulas. Tem que levar em consideração que é complicado. Os meninos, eles faltam muito. Hoje em dia falta muito, é muito difícil. Você continuar o conteúdo, tem que ficar repetindo o tempo todo. É muita falta de atenção, é muita falta de interesse. E eu não sei dizer se é por causa da pandemia, mas estão muito atrasados no conteúdo. Então, assim, como que fica a disputa de narrativa da ditadura militar dentro da sala de aula? É muito complicado. Às vezes nem há disputa de narrativas, porque os meninos nem sabem o que é ditadura, quanto que aconteceu, o que isso aconteceu no Brasil. Quando sabe, é muito superficial e não tem noção do que é de fato. E aí a gente entra numa outra discussão de que o professor hoje, para ele conseguir a atenção do aluno, ele tem que dar uma aula show, ele tem que conseguir captar ali a atenção do jovem. E tipo assim, falando da minha experiência, quando eu tentei levar esse assunto dentro de sala de aula, eu tentei apenas uma vez, né? Eu tenho só 3 anos de experiência, então não aconteceu muitas vezes. Quando eu tentei, a maior parte da turma não sabia da existência desse período na história. Eu preparei uma aula com imagens fortes do período, relatos, trechos de música. Primeiro que a gente já não consegue colocar tudo isso em prática. Se você for colocar essas 3 coisas que eu falei na aula, acabou os 50 minutos. Você não consegue conversar sobre isso. Porque até que se coloca, até que consegue prestar atenção. Não são muitas as questões que permeiam a prática cotidiana do professor que está tentando trabalhar ali esses assuntos. Mas quando você leva, você coloca, não há o resultado esperado. Eu acho que os meninos, eles não conseguem se ver nesse passado. E aí é um trabalho realmente de formiguinha, muito difícil, muito complicado. O principal desafio mesmo que eu vejo hoje não é nem a disputa dessas narrativas, mas mostrar para eles como que isso é importante para o cotidiano deles. Para aí, então, a gente adentrar essas disputas narrativas. Porque, no final, acaba que o desafio, de fato, é essa diferença entre memória e história. Como memória está muito mais ligada ao sentimento, ao subjetivo,
é muito mais fácil de se repetir, de se reproduzir. E quebrar isso com conhecimento, com fato, com documento, é muito complicado. Porque se repete esse projeto político, né? Os meninos, eles realmente não têm muito interesse em aprender e é muito difícil a gente conseguir mostrar para eles como que há esse jogo entre a memória e a política, como a memória ela é uma arma política e diferenciar a memória de fato da história, né?